AMR Consultoria Engenharia, localizada junto ao Ortiz Imóveis, Avenida José Gabriel, sob responsabilidade da engenheira Angélica Melissa Rocha. Busnella Advocacia, praticando advocacia com visão de negócios e foco em resultados. Contato 3333-2599. Promed, clínica de diagnóstico por imagens. Telefone 3332-7047. Avenida Virgem José Martins, 291, em Juí. Marmoraria Graniarte. Rua Cruz Alta, em frente ao posto de saúde, no bairro Jardim. Mármores, granitos e toda a linha de importados. Imobiliária Ortiz Imóveis, localizada na Avenida José Gabriel, 50 metros da Petrobras, 19 anos realizando sonhos, telefone 3332-9565. Sebastiane Representações, representante das massas de biscoitos Germani e Cooperativa Vinícola Garibaldi. Pasquale e Serviços Contábeis. Escritório Rua Francisco Perenhal, número 23, no centro de Juí. Telefone 3332-2842. Sabor da Serra Pizzaria. A pizzaria com a qualidade da Serra Gaúcha. Rua 19 de Outubro, fone 3333-2082. Clínica Veterinária Dr. Ortiz Júnior. Atendimento de carinho e respeito com seu sinalzinho. Plantão 24 horas. Contato 3332-2191. Cirurgião dentista William Brande. Consultório odontológico. Promovendo atendimento de qualidade na Rua 13 de Maio, fone 98434-6721. Instituto de Oncologia de Juí. Grupo com referência em informação, acesso e tratamento de câncer, sempre transformando vidas. Madeira Leal e Rustic Móveis, 32 anos no mercado, qualidade, bons preços, tudo em decks, pergolados e móveis decorativos. Esquina da Siqueira Couto com Rua das Chácaras. Monique Site de Estética e Bem-Estar, com atendimento em sua clínica localizada na Rua Paulo Kleman, em diagonal à Escola Tiradentes. Lavacar Bueno, de Carlito e Simone Bueno. Rua Aristeu Pereira, a uma quadra do posto AMD, ao lado da MF Mecânica. Atendimentos domingos e feriados até o meio-dia. Preços acessíveis para você deixar o seu carro brilhando. R$ 15 para motos, R$ 35 para carros e R$ 50 para caminhonetes. Se você quiser somente uma ducha, paga somente R$ 20 e com apenas mais R$ 10 em qualquer dos serviços, ganha um banho de cera. Atendimento familiar, profissionalismo e respeito. Lavacar Bueno, de Carlito e Simone Bueno. Fone 99207-1826. Brahma Duplo Malte. Você encontra na União Distribuidora de Bebidas Limitada. PR 285, quilômetro 457, bairro Jardim, em Ijuí. Faça seu pedido pelo telefone 3305-6060. Rix Tecnologia em Segurança, com mais de 6.000 produtos disponíveis para você. Venda, instalação e monitoramento de câmeras, alarmes, cercas elétricas, rastreadores veiculares, porteiros eletrônicos, controle de acesso, automação e contrato de manutenção para condomínios. Tudo isso com a integração do aplicativo Rix. Contato telefone 3024-1872. Está pensando em fazer uma mudança em sua vida? Transportes Rorato tem a solução. Mudanças do Rio Grande do Sul para Mato Grosso e vice-versa. Telefones 055 99112 0761 ou 65 99691 8457. Pintar é uma arte. A Companhia da Pintura oferece aos seus clientes qualidade e bom atendimento. Orçamentos para seu imóvel comercial ou residencial, com todo o equipamento de segurança necessário e exigido. Contate com seu Pedro pelo telefone 99934-0447. ME Comércio de Extintores de Stefano e Marcos Londro. Toda a linha de extintores veiculares, prediais e industriais. Dispõe ainda de toda a parte de combate a incêndios, além de laudos técnicos, PPCI, PSPCI e alvarás. ME Comércio de Extintores, Rua João Craude, bairro Lambari. Telefones 99188-8742 e 99113-5000. Fraga Brindes. Brindes da melhor qualidade, sempre buscando inovação. Atende Santo Ângelo e toda a região.
Telefone 99921-2561. Estofaria do Jossi. Estofamento de móveis e de automóveis. Forração de puffs, cadeiras, cabeceiras, sofás, do tradicional ao sofisticado. Venda de sofás modelos antigos, chamados de clássicos ou relíquias. Atendimento com presteza, agilidade, segurança e transparência, com profissionais capacitados. Faça uma visita e peça um orçamento sem compromisso, com quem também tem experiência na forração em couro. Localizado no bairro de Araju, a Rua Henrique Kopf 434, fone 3333-5848 ou WhatsApp 99167-1397. Olá, boa noite para você. Estamos começando mais uma live nesta noite. Agradecendo a você que está nos acompanhando aqui nos nossos canais, né? Nós estamos começando mais uma live nesta noite. Hoje é especial, sexta-feira, né? Semana foi bastante movimentada, mas estamos aqui para apresentar então uma live hoje e trazer informações sobre esse período, né? Que é muito importante, essa época aí que é o Outubro Rosa. E é para isso que nós estamos realizando então live hoje para falar sobre essa data de período de prevenção que nós estamos realizando então, que é Outubro Rosa. Aliás, tem muitas ações que vêm sendo desenvolvidas agora referente à programação do Outubro Rosa, com orientações, com atividades, enfim, que é a prevenção contra o câncer de mama. Aí nós estamos para falar sobre esse assunto hoje, nosso convidado, mais uma vez aqui, porque ele é profissional nesta área, trabalha também muito na questão de pesquisa, enfim, o doutor Fábio André Frank, médico oncologista clínico, atua aqui no Hospital de Caridade, no CACOM, coordenador do CACOM do Hospital de Caridade Quirijuí, coordenador técnico do Hospital Unimed Noroeste de Juí, presidente da Aliança Pesquisa Clínica Brasil, membro do Comitê de Pesquisa Clínica da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, e nós vamos falar então sobre a conscientização, a importância aí da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Então, é importante esse tema de nós abordar e é por isso que nós convidamos, então, o Dr. Fábio para estar conosco para falar aí sobre este assunto muito importante. Nós já chamamos ele para dividir aqui a tela conosco na live de hoje. Seja bem-vindo à nossa live, Dr. Fábio Frank. Tudo bem? Boa noite com o senhor. Boa noite, Zalmir. Boa noite a todos os amigos que nos acompanham aí nessa live, que é especial aí devido ao nosso mês, Outubro Rosa, que é um mês de conscientização sobre o câncer de mama. E nesse ano, durante uma pandemia, o que torna as coisas mais especiais, exatamente porque nós não podemos deixar de lado esse período que nós estamos vivendo, mas o fato é que os casos de câncer continuam acontecendo e nós precisamos, então, estar conscientizando as mulheres que não deixem de fazer os seus exames preventivos, porque o câncer de mama ainda é um câncer de muita incidência, o mais incidente entre as mulheres, e é importante, então, que a gente aproveite essas datas que são especiais aí de conscientização. Bom, doutor, tem se falado nesse período, na época de pandemia, né, os casos têm estabilizado, até porque as pessoas não têm realizado muitos testes. Como é que dá para considerar também esta situação, de que forma que os números mostram aí o atual momento? A estatística, Zalmir, é que houve, então, uma redução no número de diagnósticos de casos de câncer porque as pessoas não foram fazer os seus exames preventivos e não realizaram o diagnóstico. Talvez mais de 60 mil casos ou 70 mil casos de câncer deixaram de ser diagnosticados nos últimos meses. Grandes hospitais de referência com uma diminuição no seu movimento e no seu número de diagnósticos de mais de 70%.
As mamografias, nós temos estatísticas apontando aí que apenas 30 a 20% do número de mamografias que seriam esperadas para esse ano acabaram sendo realizadas. E isso, obviamente, vai levar a um número maior de diagnósticos agora, que a pandemia está diminuindo seus números em termos de mortalidade e número de casos. Nós vamos ter, então, agora um número maior de casos diagnosticados para recuperar esses diagnósticos que não foram realizados. Provavelmente a gente tem uma mortalidade maior também, porque os casos vão ser diagnosticados num estágio mais avançado, e a gente sabe que o câncer, quanto mais precoce for o diagnóstico, maior é a probabilidade de cura. E por isso que se fazer exames preventivos, ou seja, fazer um exame de rotina anual, quando você não tem sintomas, possibilita uma chance maior de você diagnosticar o câncer, e especificamente aqui o câncer de mama nas mulheres. Uhum. Bom, em números, doutor, aí, como é que também dá para considerar em termos gerais aí o que vem ocorrendo em termos por ano aí de casos de câncer? A expectativa no Brasil, Zalmir, é que a projeção para esse ano de 2020 eram de 625 mil casos novos de câncer no Brasil. Essa é uma estatística do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, que é quem faz esse controle estatístico no Brasil inteiro. Nesse total, seriam 66 mil casos de câncer de mama, ou seja, 10% do total dos casos de câncer seriam de mama. E o que equivaleria a 30% dos casos de câncer nas mulheres. Nós aqui em Ijuí, eu dei uma revisada nessa estatística em Ijuí região aí, a nossa expectativa então é de diagnóstico de cerca de 300 a 400 casos de câncer de mama para esse ano em Ijuí, nossa região, levando em consideração que nós temos 2 grandes hospitais aqui, com centros de oncologia, então, obviamente, que isso faz com que a gente tenha, então, um número maior de casos diagnósticos. Então, Sim. eu diria que 10% do total, hoje, dos casos de câncer em Juí, na nossa região, são de câncer de mama. Uhum. Agora, se tratando comparando com casos anteriores, anos anteriores, aliás, como é que eram os números aí nesse sentido? Essa é uma projeção. O que a gente tem visto na realidade, Almira, é que o número de diagnósticos caiu consideravelmente, principalmente nos meses de março a setembro. De março a setembro, nós tivemos uma redução, aí, eu diria que cerca de 70% no número de casos. Para vocês terem uma ideia, profissionais que fazem cirurgia de câncer de mama, como são os mastologistas e os cirurgiões, chegaram a ter o seu movimento quase zerado no mês de abril e maio, quando nós estávamos acostumados a operar aí cerca de 30 casos novos por mês. Então, realmente, o que houve foi um medo das pessoas a procurar o atendimento médico, a circular, né? As pessoas ficaram muito temerosas com relação ao vírus, e aí, então, provavelmente o que a gente tenha no final do ano é um número que represente metade disso. Só que, para compensar, no ano que vem, para 2021, a projeção é que a gente deve atender, então, 50% mais, ou seja, que para o ano que vem a gente possa chegar aí facilmente a 500 casos novos de câncer de mama. Então, essa é uma preocupação, porque nós vamos ter que ter, primeiro, capacidade instalada para atender todos esses casos, não só em termos de equipe médica, mas nós temos que lembrar que a pandemia não vai desaparecer num passe de mágica. Então, nós temos que evitar aglomerações e nós temos que ter uma previsão de recursos, até financeiros, para que não faltem vagas para essas pacientes serem operadas ou serem tratadas oncologicamente. Então, é preocupante o que possa acontecer no decorrer aí do próximo ano com a recuperação desse número de casos. E, óbvio, né, a gente não pode... Me chamou muita atenção, Zalmir, nessas últimas semanas, assim, o aumento de fluxo de pessoas que procuraram o CACOM, por exemplo, onde a gente limitou a circulação de pessoas, tem limitado até a questão do espaço físico,
para tentar diminuir esse contato e manter o distanciamento, e haviam pessoas do lado de fora, né, esperando para serem chamadas e serem atendidas. Então, esse realmente será um grande desafio. Sim. Agora, essa situação que o senhor fala, o que a pesquisa tem mostrado, doutor? O senhor, a gente sabe que o senhor trabalha muito com relação a isso, nesses grupos. O que a pesquisa mostra quanto a estas projeções aí em torno do câncer futuramente? A projeção é que, em números normais, nós vamos ter um aumento do número de casos de câncer em 50% nos próximos 20 anos. Esse é um estudo da Inglaterra e que ele levou em consideração, primeiro, o aumento da expectativa de vida. As pessoas estão vivendo mais, é muito comum hoje você ver as pessoas chegarem aos 80 anos de idade. A Uhum. expectativa de vida média do brasileiro, ela gira em torno de 70 anos de idade, mais para as mulheres, menos para os homens. Em segundo lugar, a questão da predisposição genética e, somado a isso, então, os nossos maus hábitos. Tá certo. A alimentação errada, obesidade, sedentarismo, o tabagismo, ainda se fuma muito, os excessos, né, que são levados as pessoas a desenvolverem as doenças. Então, essa combinação vai fazer com que o câncer, no ano de 2029, aqui no Brasil, e também isso vai ser a realidade no mundo inteiro, seja a principal causa de morte Não. por doença no Brasil e no mundo, ultrapassando as doenças cardiovasculares, exatamente porque nós vamos ter um aumento da incidência, e esse aumento da incidência vai levar certamente aí a um aumento da mortalidade. Agora, o que a alimentação, nesse ponto também é importante destacar, como é que pode se considerar também a alimentação levando em conta todos os pontos que estão sendo realizados agora como prevenção aí ao câncer? Eu sempre faço uma brincadeira, Zalmiro, eu desafio qualquer pessoa a dizer que a sua alimentação ela é 100% saudável, porque, Uhum. bom, então eu vou me alimentar só com alimentos frescos, né, que Aham. já é uma dificuldade. Esses alimentos frescos, eles estão livres de agrotóxicos, de hormônios? A gente não sabe, Sim. né? Eu vou me alimentar de alimentos industrializados. Bom, toda farinha, todo trigo, né, pode ter agrotóxico também. A questão, então, das gorduras, a questão do açúcar. Então, o que eu vejo, e hoje a dica é, primeiro, a gente tem que verificar a procedência dos nossos alimentos, e segundo, nós temos que ter uma alimentação equilibrada. Então, eu Aham. não acredito em dietas radicais, tem muitas pessoas aí cortando totalmente o açúcar, a farinha, o carboidrato, mas na verdade o que a gente tem é que comer de forma equilibrada, com todos os grupos de alimento, uma quantidade adequada e alimentos que sejam de boa procedência e bem equilibrados. Uhum. A verdade é que nós substituímos muito a nossa alimentação por alimentos que são chamados de alimentos ultraprocessados, que é cheios de componentes químicos. Eu vi uma palestra de um nutrólogo esses dias que diz que qualquer alimento que você pegar no supermercado que tenha mais de 5 ingredientes ou que você não entenda o que está escrito ali, porque ele é Uhum. rico em conservantes e produtos químicos, que você fuja disso. Então a dica é: procure alimentos frescos, de boa procedência, orgânicos, alimentos que você sabe que vão fazer com que o seu organismo funcione direitinho, porque Uhum. senão certamente ele vai levar a poder criar ou causar um câncer. E aqui, avançando um pouquinho, Zalmiro, o que é o Sim. câncer? O câncer, na verdade, ele é um defeito na divisão das nossas células. Todas as nossas células, elas se dividem e se multiplicam para substituir as células antigas por células novas e manter o nosso corpo funcionando direitinho. É por isso que o nosso cabelo cresce, as nossas Uhum. unhas crescem, né? A gente tem isso. Então, esse mecanismo, ele é afetado quando nós tratamos mal do nosso corpo. E isso seja pelo combustível que nós colocamos nele, que é a nossa alimentação, o que nós bebemos, ou seja pela prática de exercícios físicos, por exemplo, agressões como o álcool, como o cigarro, e também a nossa questão psicológica aí, que acaba pesando nesse ponto. Uhum. Tá certo.
Agradecendo aos nossos amigos internautas que estão conosco aqui, Cleidi Nasres, tema importante. Boa noite. Também quem mais aqui está conosco, a Cleine Milani, Marlene Daronco dos Santos, boa noite. Josué Soares, Marlene Daronco dos Santos, diz, a alimentação correta é primordial para ter uma boa saúde. Rosana Trindade também, Chico Ortiz, boa noite, amigos. Albino Soares e Dr. Fábio, parabéns pelo programa, tema relevante, diálogo pertinente. Márcia Mília, boa noite, doutor Fábio, um médico ímpar, fez toda a diferença no tratamento do meu filho Cauê, disse ela, então, Márcia aí. Querida Ana Márcia, um abraço para a Márcia, para todos os amigos, aliás. A Rosilei Boneta de Moraes também, um abração para esse cara formidável, tem uma dedicação incrível pelos pacientes, diz ela. Então, na verdade, a Rosilei até participou, a Rose participou da semana passada aqui conosco, né, com uma live contando um pouco também do seu tratamento. Isso é importante também, né, doutor? E a Rose Zalmeira é um símbolo aí, é nossa garota propaganda, né, do Outubro Rosa e ajuda muito através do seu exemplo aí para as pacientes que estão tendo diagnóstico de câncer. E, na verdade, essa é a corrente do bem que a gente espera no Outubro Rosa. Exemplos de pacientes que estão curadas e que passaram pelo câncer e que podem, através do seu depoimento, do seu exemplo, mostrar isso. Isso é muito mais forte do que qualquer palavra que a gente venha a dizer aqui, né? Esses exemplos, eles são exemplos extremamente positivos e é o que a gente estimula, que as pessoas façam essa corrente do bem. Mostrem que câncer tem cura, que a doença não é o final do mundo e que você pode passar de uma maneira corajosa. A gente tem agora muitas pessoas públicas, né, que expõem o seu tratamento, principalmente mulheres aí, que são pessoas que mostram que mesmo caindo o cabelo, com alguns efeitos colaterais do tratamento, elas se mantêm firmes e corajosas e vitoriosas. Tá certo. Agora, neste ponto, digamos que os principais pontos que devem ser observados nesse período? É um momento de prevenção, é de alerta, no Outubro Rosa, e aliás deveria ter sempre, né, ser assim, mas aí cada mês que faz, né, essa dedicação especial. Os principais pontos que o senhor diria nesse momento aí que as mulheres devem observar aí, principalmente aí, com ter todo o cuidado e especial agora aí, doutor? A primeira coisa, Zalmira, façam o seu exame preventivo. Provavelmente muitas mulheres que estão nos escutando estão com seus exames atrasados. Então, que, independente da pandemia, não deixem de fazer o exame, a mamografia, a ecografia de mama. Isso a gente tem que expandir para todas as doenças, né, em termos de prevenção do câncer, mas como a gente está falando agora de câncer de mama, que não deixem de fazer o seu exame. E qualquer sinal suspeito, qualquer nódulo na mama, qualquer caroço ou língua embaixo do braço, qualquer alteração na pele da mama, que busquem atendimento médico, porque esse é um mês especial, é um mês onde a própria saúde está com seus horários ampliados, o número de exames ampliados, para que as pacientes possam, então, colocar o seu exame em dia. E isso é fundamental. Se deixou muito de se cuidar da saúde nos últimos meses e nós precisamos recuperar esse terreno perdido aí e colocarmos a nossa saúde em dia para que a gente possa aí continuar tocando a nossa vida, que é o que todo mundo espera e está tentando fazer. Quer dizer, existe vida apesar da pandemia. Exato, é isso aí. Bom, retomando um pouco, eu disse que o senhor participa de muitas ações nesse sentido, né? Trabalhos, pesquisas e até há pouco, né, o senhor enviava quanto a uma outra atividade que será realizada, né? Nesse Outubro Rosa. É uma live também que será realizada, né, doutor? Que o senhor me mandou há pouco aqui com relação... com pacientes famosos que vão... sim, pacientes famosos, em especial, em especial o Davi Coimbra aí, que foi tá certo. que é um amigo e um jornalista que essas pessoas vão dar o seu depoimento. E aí eu fui convidado também para falar sobre a questão das pesquisas e do desenvolvimento de pesquisa e o reconhecimento pelo trabalho que é feito aqui em Juí na questão de novos tratamentos. Ontem mesmo eu fiz uma live com os estudantes de medicina da Unijuí. Eu acho importante que a gente estimule os novos profissionais
a terem um atendimento humanizado e que possam acreditar na ciência. Eu acredito que a ciência também, Zalmira, vai nos livrar dessa pandemia aí, né, Aham. desse vírus, para que a gente possa poder abraçar as pessoas, que a gente possa voltar a ter o nosso contato diário. E é o que a gente sente falta nesse mês agora de outubro, né? É desse carinho, é desse afeto, é dessa possibilidade da gente comemorar as vitórias contra o câncer juntos. Outubro Rosa sempre foi um mês de muitas caminhadas, de muitas palestras, de muitas atividades públicas, de muita mobilização. Sim. Então, esse ano é um pouquinho diferente, né, para a nossa proteção, mas que bom que a gente está podendo, então, participar em lives aí com pessoas do Brasil inteiro, Uhum. e eu tenho aproveitado muito para trocar experiências e tenho certeza que isso também vai trazer para a gente muitas possibilidades no pós-pandemia, Zalmir, porque o mundo vai Sim. mudar, ele já mudou, e nós vamos ter acesso aí a muita tecnologia, há muito tratamento novo, há muita informação, e é com informação e com educação que nós vamos conseguir mudar esses números que a gente visualiza agora. Então, quando a gente fala de uma maneira fria, que são mais de 600 mil casos de câncer, quando a gente fala que o câncer vai aumentar a sua incidência, isso não é para gerar pânico, isso é para Uhum. conscientizar as pessoas que nós só vamos inverter essa curva no passar dos anos como? Com o autocuidado. E Sim. esse autocuidado hoje é a primeira coisa, é evitar os maus hábitos, né? E não se pede muita coisa. Todos nós sabemos que nós precisamos praticar exercício, nós precisamos dormir bem, nos alimentar bem. Então, na verdade, esse é um exercício diário de autocuidado que nós precisamos fazer. Cuidar da nossa saúde mental, as pessoas elas estão muito confinadas e aí aumentaram o número de casos de Uhum. depressão, suicídio, doenças psiquiátricas que se agravaram. Então a gente tem que ter essa consciência de que a nossa vida precisa continuar e que o nosso cuidado pessoal também ele precisa continuar. Eu acho que a humanidade precisa se livrar aí de alguns maus hábitos que nos levou, por exemplo, esse alta incidência de obesidade, né, que é também um fator bastante impactante na questão dos casos de câncer, enfim, esse autocuidado. Quando a gente fala em câncer, e eu gosto muito de falar em novos tratamentos, em pesquisa, em desenvolvimento, em inovação, mas a gente não pode deixar de lado a questão da prevenção e a questão dos exames de diagnóstico precoce. Sim. Pois é, isto parece ser fundamental, né, doutor, quando se trata em exames, né, desse período, essa questão aí que se trata dos cuidados principais deve ser tomados, é a parte da prevenção mesmo, né, essa parte dos exames que são ratificados de uma forma mais firme nesse período, né? E que é a parte que nos cabe. Se a gente fizer uma análise rápida, né, e a gente vai ver que as pessoas deixaram de fazer e as pessoas não fazem os exames como deveriam. Né? Uhum. Existe uma tendência natural e humana aí a gente não prestar muita atenção nisso e não ser tão disciplinado assim, Zalmir. E é Sim. muito comum a gente encontrar pessoas que dizem, mas eu fui ver e fazem 2, 3 anos que eu não faço mamografia, por exemplo, Uhum. né? E deixam esses exames para trás. Então, é muito importante que as pessoas hoje se conscientizem de que elas precisam fazer a sua parte. Para nós, médicos que tratamos câncer, é muito mais fácil você pegar um caso no estágio inicial, né, Uhum. onde você vai dar um tratamento mais simples, mais rápido, com menos complicações e vai ser muito mais efetivo do que eu pegar um caso em doença avançada, onde eu vou ter que lançar mão aí, às vezes, de medicamentos muito pesados e tratamentos que podem ser prolongados até mesmo por toda a vida. Então, Sim. é muito mais simples se cuidar agora, ficar com a sua consciência em paz. Vai lá, faz o exame, vê que está tudo bem e depois disso, então, siga cuidando da sua vida, né? Fazendo uma projeção, assim, o que eu preciso melhorar. Então, eu estou fazendo exercício físico, eu não estou, então volte a fazer, comece devagarinho, cuide da alimentação, enfim, esses cuidados diários que é o que a gente chama, né, de saúde. Tá certo.
Muito bem. Bom, o doutor, o que o senhor diria que é fundamental para evitar o câncer? O senhor já falou na alimentação, essa parte aí da parte da prevenção, né, que as mulheres têm nesse período, mas o que seria, na verdade, fundamental para que as pessoas, claro, evitar, não sei se seria a palavra certa, mas enfim, esses cuidados nesse momento aí, o que pode se considerar também? Nós temos bons exemplos, Almir. Por exemplo, os Estados Unidos já têm uma política antitabagista desde a década de 60. Então, lá, o número de casos e de mortes por alguns tipos de câncer, como pulmão, por exemplo, com o câncer de garganta, ele diminuiu drasticamente. Um tipo de câncer que veio aumentando é um câncer relacionado ao HPV, câncer de colo de útero, câncer de garganta. E aí se vê a importância, então, da vacinação, né, de se vacinar contra o HPV. As estatísticas mostram que no Brasil, mesmo a vacina para HPV sendo gratuita, apenas 30 a 40% das crianças são vacinadas. Então, é importante também que a gente faça a nossa parte. A questão dos alimentos, né, e a questão do autocuidado. Então, isso evita câncer, sem dúvida. Existe uma parcela de pessoas que tem uma predisposição genética. Uhum. E, infelizmente, contra a genética, nós não podemos fazer nada a não ser antecipar os exames. Então, por isso que se diz, por exemplo, que mulheres que têm história familiar de vários casos de câncer de mama, que a gente começa a fazer exames antes enfim, ter esse cuidado precoce muitas vezes com análises genéticas. Eu tenho certeza, Zamir, que essa é uma área que deva aumentar muito no futuro, a Sim. ponto de que no futuro nós vamos fazer uma análise dos nossos genes. Nessa análise vai estar, então, estabelecido quais são os riscos que nós temos e, a partir disso, nós vamos tentar interferir aí, seja com uma mudança nos hábitos ou exames preventivos para tentar sempre pegar esse câncer bem no início. Sim, aqui tem uma pergunta, a Rosana Trindade diz, Doutor Fábio, como podemos fazer o diagnóstico e com qualidade precisamos realizar o exame? Diz que é um ótimo profissional, ela faz essa pergunta aí, a Rosana Trindade, doutor. O importante é uma pergunta bem pertinente. A mamografia é o exame simples e barato. Todo Sim. exame que é feito de screening na população, ele tem que ser um exame simples e barato. Existem exames melhores, como, por exemplo, ressonância das mamas. Existe uma tomografia das mamas que se chama tomossíntese mamária, que é feito em centros super especializados. Mas eles são exames caros e de difícil acesso. E eu não tenho como oferecer isso para toda a população. Então, a grosso modo, se as mulheres realizarem a partir dos 40 anos de idade uma mamografia anual, se essa mamografia puder ser acompanhada de uma ecografia das mamas, nós já vamos estar aí conseguindo diagnosticar grande parte dos casos de câncer de mama no início. E isso muda tudo. Eu me recordo, Zamir, que logo que eu vim para Ijuí e assumi aí a missão de edificar o CACOM, não existia o CACOM, né? O CACOM foi inaugurado em 2002, eu voltei em Juí, para Juí em 1999. A maioria dos casos que nós recebíamos lá para trás, lá no início, eram de casos avançados. Uhum. E aí, com a criação da equipe, com uma boa estruturação da parte da mastologia, dos exames de imagem, nós invertemos esse número e hoje, infelizmente, a maioria dos casos é de estágio inicial, o que faz toda a diferença aí. Então, o conselho procure sempre uma clínica de confiança, uma clínica adequada, né? Bons profissionais e profissionais qualificados. Certamente vão existir alguns exames que podem deixar passar, mas a grosso modo a mamografia ela é muito eficiente. O senhor falou, doutor, estágio inicial. Como é que dá para considerar esses estágios também aí quando se trata aí do câncer? O câncer ele tem 4 estágios, Almir. A gente classifica dos estágios de 1 a 4. Um seria aquela doença pequenininha que é facilmente retirada por cirurgia. Geralmente são lesões até 1 centímetro. O estágio 2 já são lesões maiores
e a partir do estágio 2 elas podem começar a acometer os gânglios linfáticos na axila. E, de acordo com o tamanho do tumor e o número desses gânglios linfáticos, essa doença pode ser caracterizada por estágio 2 ou 3. E a partir daí, para se caracterizar do estágio 4, é o estágio onde a doença já deu metástases, metástases à distância. Muito comuns na mulher no câncer de mama são as metástases para o pulmão, para o fígado, para os ossos e para o cérebro. Então, nessa situação, aí nós temos uma doença que ela é praticamente incurável. Nós já avançamos muito em fazer com que as mulheres possam viver vários anos com doença estágio 4. Mas o fato é que um tratamento que se torna bem mais difícil, bem mais caro, e por isso que o ideal é a gente pegar a doença no início. Então, o ideal é aquela mulher que vai fazer um exame de rotina, faz a mamografia, parece um nódulo pequenininho ou uma calcificação, ela vai fazer a investigação, faz a biópsia, descobre que a biópsia é positiva, faz a cirurgia e fica curada. Esse é o caso mais simples e é o que a gente espera aí para todo mundo. Ou seja, eu não consigo evitar o câncer, mas eu consigo pegá-lo num estágio inicial onde eu vou poder curá-lo e tocar a minha vida. E muitos exemplos de mulheres que conseguiram, né? E essas mulheres estão, inclusive hoje aqui na nossa live, se manifestando, né? E com muita alegria. Bom, esta cura, claro que o câncer, um tempo atrás, quando se falava de câncer, já ficava contando os dias de vida, pode-se dizer, teve muitos avanços, né, com relação a isso. Levando em conta esses estágios que o senhor frisou, doutor, quanto tempo leva hoje para que possa ter esta cura final aí do câncer, passar por essas etapas? Aí depende muito do estágio. Às vezes, Sim, um câncer de mama no estágio 1, só a cirurgia já deixa a paciente curada. Mas, sim. em média, e a grande maioria dos casos de estágio 2 ou 3, as pacientes têm que passar por cirurgia, quimioterapia e radioterapia. E esse é um tratamento que dura, em média, de 6 a 8 meses. Essa é a estatística inicial. E muitas mulheres, 70% das mulheres que tiveram câncer de mama, vão ainda tomar remédios, comprimidos, durante um período de 5 a 10 anos, que é para evitar que esse câncer possa voltar. Porque esse é um dado interessante também. Se o câncer ele for invasor, ele sempre terá uma probabilidade matemática de retornar. Então, através da intervenção por medicamentos, nós conseguimos prevenir essa recaída e por isso que ainda se faz quimioterapia, se usa comprimidos e radioterapia, porque elas diminuem o risco desse câncer poder voltar ou poder se alastrar para outros órgãos, que é o grande temor das metástases que todos nós temos. Tá certo. Bom, estamos conversando com o Dr. Fábio Frank, falando sobre essa questão de prevenção, cuidados, enfim, quanto ao câncer de mama. A Marlene Daronco dos Santos diz, doutor, o jejum intermitente auxilia na prevenção e controle do câncer? Auxilia para a gente emagrecer, né, Zalmir? Mas é algo assim bastante controverso, né? Mas eu diria que na prevenção não. O que nós precisamos entender é que o nosso organismo, o nosso corpo, ele é uma máquina que tem que estar muito bem azeitada. E para isso nós precisamos de uma alimentação equilibrada. Como eu coloco aqui, eu não acredito em radicalismos. Eu acredito que os alimentos eles têm que ser muito bem escolhidos e a gente precisa comer com sabedoria e com inteligência. Comer é uma coisa muito gostosa, né, Zalmir? Então, se a gente se privar e for radical e não quiser comer absolutamente mais nada, e eu até admiro pessoas, por exemplo, que seguem o vegetarianismo, o veganismo, ok, mas o ideal é que a gente tenha bom senso, né? E que a gente se reserve alguns momentos para poder comer bem. Agora, se eu só quiser comer à vontade, né, alimentos engordantes, industrializados, que nos fazem mal, isso não vai funcionar. Então, eu diria que o jejum intermitente ele pode ser usado eventualmente para pessoas que queiram perder algum peso, que estejam acima do peso, mas não deve ser usado como via de regra, e muito menos por pacientes que tiveram câncer ou que estão passando, né, por um tratamento de câncer, porque nós precisamos de energia
para que as nossas defesas possam funcionar bem. Esse mecanismo de defesa do nosso organismo, através das nossas células de defesa, ele é fundamental na proteção do câncer, no combate ao câncer, e nós precisamos, então, ter esse equilíbrio. Eu sempre conto uma história, Zalmir, se você me permite, de uma paciente que veio até o consultório para iniciar o tratamento para câncer de mama. Era uma paciente jovem, cerca de uns 35, 40 anos, e ela era cinza, a cor dela era cinza, né? E aí, investigando, conversando com ela, ela fumava, bebia, estressada, sedentária, dormia mal, vivia à base de antidepressivos, remédios para dormir, tinha uma aparência realmente muito ruim. E aí, durante o tratamento para o câncer de mama, eu fui tentando desintoxicá-la de tudo isso e tentando fazer com que ela gradativamente mudasse de vida. E terminado o tratamento, então, ela continuou a sua vida e veio para a primeira revisão alguns meses depois. E foi surpreendente, Salmir, surpreendente, porque ela era outra mulher. Eu quase não conheci. E aí, conversando com ela, ela me relatou: não, é simples, doutor Fábio. Antes eu vivia para o trabalho e agora eu trabalho para viver. Parei de fumar, não consumo mais bebida alcoólica, mudei minha alimentação, faço ginástica, participo de grupos de autoajuda. Então, essa é a transformação. E isso mostra que o câncer nem sempre é só ruim. Muitas vezes ele pode servir como um puxão de orelha e um chamado para que a gente mude isso. Muito bem, tem mais uma pergunta aqui, a Márcia Míria. Nas pesquisas hoje, a cura do câncer já está tendo uma esperança para curar, acho que é isso que ela quer dizer. Pois agora, com o Covid, os laboratórios trabalham incessantemente, está próxima já a descoberta da vacina. E por que para o câncer tem toda essa demora? Essa pergunta da Márcia, doutor. Porque o câncer, quanto mais nós estudamos o câncer, mais nós descobrimos que ele não é uma doença só. Então, por exemplo, o câncer de mama, hoje, ele é subdividido em vários tipos de câncer, né, de acordo com as suas características. E o que isso significa? Que não é o mesmo remédio, o mesmo tratamento para cada paciente. E nós precisamos fazer testes antes de identificação desse câncer e das suas características, e esses testes, então, vão guiar o nosso tratamento. E aí nós temos surpresas, assim, que são realmente impressionantes, né? De ver que pacientes que antigamente a gente usava quimioterapia, hoje não precisam, que algumas pacientes precisam de mais quimioterapia durante mais tempo, algumas precisam de tratamento hormonal. Existem hoje tratamentos com anticorpos monoclonais, que são medicamentos que são dados na veia, com menos efeitos colaterais. Enfim, se amplia esse universo. E isso está acontecendo para todos os tipos de câncer. E veja, muitos casos de câncer, eu posso dar um exemplo, e ele é público, ele conta essa história até no livro, falando da live aqui com o Davi Coimbra. O Davi Coimbra foi um paciente com câncer em estágio 4, que tinha uma expectativa de vida de 3 meses. E ele entrou no tratamento experimental e hoje ele está vivo e bem e trabalhando ativamente há 7 anos, mais de 7 anos. Então, essa é a mudança que a gente tem. Óbvio, né, não é para todo mundo e nós vamos evoluindo aos poucos. Mas o importante é dizer isso. Achar que nós vamos ter uma cura única, um remédio só, um comprimido que todo mundo vai tomar e todo mundo vai ficar curado igual, isso é pueril, isso não existe, porque a palavra câncer engloba mais de 100 tipos diferentes de doença, cada qual com o seu tratamento específico. Então, por isso é importante a gente estudar, a gente ter acesso a exames, ter acesso à tecnologia, para que a gente possa dar o tratamento correto, e esse tratamento correto é que vai fazer toda a diferença. Agora, o senhor falou em vários tipos, o senhor que estuda muito, quantos tipos de câncer existem, doutor? Zalmir, a gente pode ter câncer em qualquer parte do corpo. A gente pode ter câncer em músculo, pode ter câncer em nervo, pode ter câncer em qualquer tecido que forme o nosso corpo. Então, hoje já foram identificados mais de 120 tipos de câncer que pode acontecer em qualquer lugar. Por que isso é importante?
que cada um tem um tratamento diferente. Então, sim. se você der o tratamento errado, se você errar o diagnóstico, você erra o tratamento e você tira as chances do paciente. Por isso, a qualidade dos exames, a qualidade do conhecimento que nós temos, avaliações hoje, que são avaliações fundamentais, elas são, se você começar mal, você não vai conseguir curar o paciente. Então, tem que começar muito bem, com um bom diagnóstico, bons exames e um tratamento que seja um tratamento certeiro. Eu dou um exemplo de um paciente que veio com câncer de pulmão e nós fizemos a avaliação precoce nele, na verdade é uma paciente, uma mulher, e o tipo de câncer que ela tinha no pulmão não era de pulmão, era com genes e com alterações, marcadores que eram de câncer de pele, parecendo um melanoma. Então, se eu desse para ela remédio para câncer de pulmão, ela não iria responder. E aí, com essa informação, eu usei o mesmo remédio que era para melanoma, e aí a chance de ela ficar curada é muito maior e a gente tem um caminho totalmente diferente. Então, esse conhecimento hoje é fundamental. Tá certo. Aqui também agradecendo a Maria Beatriz Bonet. Boa noite, é um prazer ouvir o Dr. Fábio. Vamos ver o que mais aqui. Vani Fischer também, parabéns, Dr. Fábio, pelo trabalho. São as pessoas que estão nos acompanhando, né? Vamos pedindo sempre para que vão compartilhando para que nós possamos chegar a mais internautas, né, que estão acompanhando esse tema muito importante, falando sobre a prevenção, os cuidados, enfim, do câncer quando se trabalha. O senhor falou do Davi Coimbra, que mais de famoso aí que o senhor lembra que fez tratamento com o senhor, doutor? Se pode citar, né? Alguns preferem não colocar. Né? De pacientes que passaram por protocolo de pesquisa, talvez o Davi tenha sido o personagem mais marcante pelo fato de ele estar no nosso cotidiano. Para nós que gostamos de futebol, né, Zé? Eu, como ouvinte do Sala de Redação, até me lembro de muitas vezes ter conversado com o Davi nos intervalos do Sala de Redação. Mas o fato é que a pesquisa traz muitas pessoas de fora para Ijuí para realizarem tratamento. Hoje nós temos pacientes tratando aqui em Ijuí, provenientes de Florianópolis, de Curitiba, de Porto Alegre, de algumas cidades de São Paulo, exatamente porque elas vêm atrás de um tratamento que é diferente. O Davi é um exemplo, numa das fases que ele necessitou de um tratamento melhor, ele acabou indo morar em Boston, porque era um remédio que não existia aqui, mas através do contato a gente conseguiu. E recentemente nós conseguimos também encaminhar uma paciente nossa aqui do CACOM para um tratamento em Miami, e ela ficou alguns meses lá em tratamento e agora retornou para continuar o seu tratamento aqui com a gente, muito bem. Então, essas possibilidades é que ampliam a nossa rede. E interessante, Zalmir, que antigamente as pessoas evitavam comentar sobre esse assunto e se expor publicamente. Né? E hoje a gente vê as próprias apresentadoras aí, muitas vezes, né, de TV, apresentando, né, programas sem cabelo e expondo a sua doença, e eu acho isso maravilhoso porque isso desmistifica a doença e possibilita que as pessoas também se identifiquem, se sensibilizem, entendam que pode acontecer com qualquer um de nós, né? Bom, minha mãe teve câncer de mama, logo que eu vim para Ijuí, e hoje ela está aí muito bem, já está curada desse câncer de mama há mais de 20 anos, então qualquer pessoa pode ter câncer. O importante é que a gente tenha serenidade e tenha acesso a tratamentos modernos e a tecnologia, que é o que a gente quer. Sim. Aqui a Maria Beatriz Bonet, ela disse que é tia da Rose e mora em São Roque, interior de São Paulo, está nos acompanhando, né? Tia da Rose, que tratou com o senhor. Boa noite para ela. Está nos acompanhando também, né? O doutor está parabenizando o seu trabalho. Bom, nós estamos quase no final aqui, já faltando 5 para as 9, o tempo passa depressa, né? O assunto é interessante, né? Esta pesquisa, o que tem avançado mais em termos aí desses tratamentos com relação as principais descobertas que vem sendo nesses momentos, nos últimos tempos, doutor, que dá para considerar como mais importante em termos de avanço na pesquisa com relação ao tratamento aí do câncer? Vamos especificando mais com relação ao câncer de mama.
Sim, na verdade, hoje é essa identificação das características do tumor e de uma leitura da identidade do tumor. É como se cada pessoa tivesse no seu código genético como uma carteira de identidade, onde você vai lá, consegue ler essas características e através disso você consegue identificar qual é o remédio que funciona melhor. E é Uhum. por isso, e é muito interessante, que várias mulheres que têm câncer de mama têm tratamentos tão diferentes. As pacientes questionam muito isso, né? Por que o meu tratamento cai cabelo e de outra não? Por que o meu dura 6 meses e de Uhum. outra paciente dura um ano? Porque hoje nós temos condições de identificar isso. Então, primeiro, esse é o grande desafio. Nós temos que ter acesso a esses exames diagnósticos e esses exames, Almir, costumam ser feitos somente em São Paulo, no Rio ou no exterior. Então, Uhum. essa é uma primeira coisa. São exames extremamente caros. Nós temos exames aí hoje que podem custar 20 mil reais. E também, depois desse exame e dessa leitura, a questão do acesso aos tratamentos. E os tratamentos hoje, eles têm vindo com muito menos efeito colateral. Então, é muito mais difícil para você hoje descobrir uma pessoa que está em tratamento, porque tem pessoas que fazem o tratamento e têm uma vida praticamente normal, sem efeitos colaterais, sem os estigmas do tratamento Uhum. para câncer. Eu acho que nisso nós evoluímos bastante. Esse ano, tanto o Congresso americano quanto o Congresso europeu, eles foram virtuais, mas os novos tratamentos não deixaram de ser apresentados à comunidade científica e eles se baseiam cada vez mais nisso, de religar o nosso sistema de defesas para fazer com que o nosso próprio corpo combata a doença e de remédios que vão se ligar só às células doentes e não mais às células normais, e fazendo com que então os efeitos colaterais do tratamento diminuam. Então é possível sim você ter um câncer de mama, estágio clínico 4 metastático, que até pouco tempo atrás seria uma sentença de morte, e você viver hoje por décadas. Tem um medicamento muito famoso, que se chama Herceptin, e que até virou um filme, né? Uhum. E esse medicamento ele já é aplicado há mais de 20 anos. É a paciente número 1 no mundo metastática que recebeu o tratamento. Esse ano ele está comemorando 23 anos que ela Uhum. recebe o tratamento a cada 21 dias. Uhum. Né? E se encontra muito bem com a doença controlada. Então, eu acho que esses são os grandes avanços que a gente tem. E eu tenho muito orgulho e muito prazer de trazer isso aqui para a nossa cidade. Você pegou avião ontem, né, Zamiro? Você sabe Exato. o quanto é difícil a nossa Sim, logística aí, é né? verdade E o isso aí. quanto a gente precisa rodar. O Zalmir até está com a cara boa aí para todos os quilômetros que ele rodou aí Tantos quilômetros nos últimos rodados nos dias. últimos dias, né? De ônibus a Porto Alegre, de avião a São Paulo, retorno também, pro Exatamente, interior, muita exatamente. correria, né? Eu estou Essas partes. brincando porque essa foi a minha rotina, né? Tem É, sido a minha rotina nos últimos anos em sim, busca sempre de tecnologia, mas o é, importante é que a gente consiga trazer isso e que as pessoas possam claro, trazer é. aqui. E essa talvez seja a mensagem final. Sempre é melhor você tratar perto da sua casa, junto da sua família, Uhum, não saindo do seu ambiente, né? Perto das suas coisas. Você imagina você poder continuar fazendo o tratamento e trabalhar, que exato, maravilha, é. né? E é isso que a gente quer para as pessoas da nossa comunidade. Doutor, uma vez eu lembro que o senhor comentou, tem uma entrevista que eu realizei com o senhor, o valor, que quanto custa um tratamento, na verdade, quanto custa para cada pessoa quando um tratamento, porque até é um trabalho que o senhor realiza nessa pesquisa, quando busca Tem, esses tem, tem. Hoje recursos, nós né? temos tratamento. Tem tratamentos que vão custar em torno de 30, 40 mil reais por mês. Por Pois mês. é. E tratamentos que tem que se usar, às vezes, durante anos a fio, né? Uhum, Então, realmente, esse peso, ele é grande. E vejam, não existe possibilidade que esses tratamentos sejam contemplados pelo SUS pois é. tão breve, né? Uhum, Exatamente porque o custo é muito alto e a gente tem dificuldade de incorporação. Foi lançado agora um transplante de células de defesa, Almir, que é um tratamento chamado CAR-T-cell e que ele custa 400 mil dólares o é. tratamento. Se a gente botar isso vamos arredondar para 5 aí, o dólar, são 2 milhões de reais. Pois é. Impossível, né? É. Então, através de centros de pesquisa, e esse é um projeto que eu tenho, né, de disseminar esse exemplo de Juí para o Brasil inteiro,
a gente pode fazer com que os pacientes brasileiros, e o Brasil ainda é um país com dificuldades financeiras, possam ter acesso a esses tratamentos de ponta de uma forma gratuita. Em troca disso, claro, o paciente colabora com a ciência, né? Podendo divulgar os seus dados e recebe o que tem de melhor no mundo. Eu acho que esse é um caminho que é um caminho muito inteligente e que bom que o Brasil está acordando para isso também. A gente vê no exemplo das vacinas aí, né, que estão sendo estudadas e que estão sendo aplicadas, quanto tecnologia e quanto valor agregado tem por trás disso. Muito bem. Agradecendo também a Janete Melo, está conosco, boa noite. A Ângela Link, boa noite. Sempre muito bom ouvir o Dr. Fábio. Gratidão, coloca aí a Ângela Link também, né? Estamos acompanhando. Muito bem, doutor, nós estamos chegando já no final aqui. Agradecemos mais uma vez o senhor por atender o convite para ter esse bate-papo conosco aqui, falando sobre câncer de mama, sobre esse período importante de prevenção, de exames, enfim. E até é importante sempre colocar aquela questão, não é assustar as pessoas, mas de que o senhor já tem colocado a oportunidade que a partir do final do ano a expectativa é que os casos aumentem em função da falta de exames realizados e testes realizados nesse período de pandemia, né? Essa é a expectativa que você tem, né, doutor? Exato, e dizer para as pessoas isso, que nós oncologistas, né, quem trabalha com câncer, vamos ter muito trabalho a partir do ano que vem. Então, quem puder fazer o seu exame preventivo agora, faça, já fique com isso em dia, já cheque que está tudo bem e possa tocar a sua vida aí, né? Eu acho que isso facilita e muito aí a vida de todos. Não tem por que a gente viver angustiado se nós podemos já checar isso agora. Então, a dica que fica para essas datas comemorativas, e ampliando isso, né, para mês que vem, para o Novembro Azul, para o Dezembro Laranja, que é câncer de pele, façam exames preventivos, se cuidem, vale a pena. Essa vida ela é muito, muito bacana de ser vivida. Uma boa noite e obrigado aí às pessoas que acompanharam a live, as nossas pacientes aí. Isso aí, aqui a Roselei, coloca mais uma vez, Roselei, a Boneta de Moraes, Arroz, diz o seguinte: todas as orientações dele, fiquei em casa, cercado pelo carinho da família, dos amigos, Dr. Fábio, Dr. Gerson e da excelente equipe do CACOM, né? Disse a Rose aí para o senhor, doutor. Obrigado, Rose. E a Rose sabe o quanto ela é especial e quanto ela é um exemplo aí. Eu sempre digo para a Rose circular, agora não em época de pandemia, né, Zalmir? Mas depois que puder circular, que ela circule bastante aí, porque ela é um excelente exemplo e ela dá muita força para as pacientes que estão recebendo o diagnóstico agora. Tá certo. Obrigado, então, mais uma vez, doutor Fábio Franco. Um abraço para o senhor. Prazer mais uma vez conversar com o senhor. Doutor... Um abraço, um bom feriado a todos aí. Se cuide. Tá certo. Aí o doutor Fábio Franco, então, médico, esse excelente profissional aí do CACOM, falando sobre este assunto, sobre a prevenção, os cuidados que devem ser tomados, observados aí neste período. Agora é o Outubro Rosa, mas sempre tem que ser observadas essas questões, né, como disse o doutor. Nós estamos mais uma vez agradecendo a todos que estiveram conosco, todos os nossos internautas que estiveram ligados aqui nos nossos canais, através do Facebook, também do nosso site e também, né, do nosso portal de notícias, Albino Histórias Notícias, também do aplicativo, né? Você pode baixar o aplicativo ZS Web TV, pode baixar o aplicativo e acompanhar sempre as lives que a gente realiza. Na próxima semana vamos trazer mais pontos, né? A gente no mês de outubro vamos destacar essa questão aí da prevenção, dessa parte aí do Outubro Rosa, enfim, porque sempre é importante falar sobre esses temas. Boa noite a todos, obrigado. AMF Consultoria Engenharia, localizada junto a Ortiz Imóveis, Avenida José Gabriel, sob responsabilidade da engenheira Angélica Melissa Rocha. Busnello Advocacia, praticando advocacia com visão de negócios e foco em resultados. Contato 3333-2599. Promed, clínica de diagnóstico por imagens. Telefone 3332-7047. Avenida Davi José Martins, 291, em Ijuí. Marmoraria Graniarte. Rua Cruz Alta, em frente ao posto de saúde, no bairro Jardim. Mármores, granitos e toda a linha de importados. Imobiliária Ortiz Imóveis. Localizada Avenida José Gabriel, 50 metros da Petrobras. 19 anos realizando sonhos. Telefone 3332-9565.
Sebastiani Representações, representante das massas e biscoitos Germani e Cooperativa Vinícola Garibaldi. Pasquale Serviços Contábeis, Escritório Rua Francisco Berenhauser, número 23, no centro em Ijuí. Telefone 3332-2842. Sabor da Serra Pizzaria. A pizzaria com a qualidade da Serra Gaúcha. Rua 19 de outubro, fone 3333-2082. Clínica Veterinária Dr. Ortiz Júnior. Atendimento de carinho e respeito com seu animalzinho. Plantão 24 horas. Contato 3332-2191. Cirurgião dentista William Brantley. Consultório odontológico. Promovendo atendimento de qualidade na Rua 13 de Maio, fone 98434-6721. Instituto de Oncologia de Ijuí. Grupo com referência em informação, acesso e tratamento de câncer, sempre transformando vidas. Madeireira Leal e Rustic Móveis, 32 anos no mercado, qualidade e bons preços, tudo em decks, pergolados e móveis decorativos, esquina da Siqueira Couto com Rua das Chácaras. Monique Seider Estética e Bem-Estar, com atendimento em sua clínica localizada Rua Paulo Kleman, em diagonal à Escola Tiradentes. Lavacar Bueno, de Carlito e Simone Bueno, Coristeu Pereira, a uma quadra do posto AMD, ao lado da MF Mecânica. Atendimentos domingos e feriados até o meio-dia. Preços acessíveis para você deixar o seu carro brilhando. R$ 15 para motos, R$ 35 para carros e R$ 50 para caminhonetes. Se você quiser somente uma ducha, paga somente R$ 20 e com apenas mais R$ 10 em qualquer dos serviços, ganha um banho de cera. Atendimento familiar, profissionalismo e respeito. Lavacar Bueno, de Carlito e Simone Bueno. Fone 99207-1826. Brahma Duplo Malte. Você encontra na União Distribuidora de Bebidas Limitada. PR 285, quilômetro 457, bairro Jardim, em Ijuí. Faça seu pedido pelo telefone 3305-6060. Rix Tecnologia em Segurança, com mais de 6.000 produtos disponíveis para você. Venda, instalação e monitoramento de câmeras, alarmes, cercas elétricas, rastreadores veiculares, porteiros eletrônicos, controle de acesso, automação e contrato de manutenção para condomínios. Tudo isso com a integração do aplicativo Rix. Contato telefone 3024-1872. Está pensando em fazer uma mudança em sua vida? Transportes Rorato tem a solução. Mudanças do Rio Grande do Sul para Mato Grosso e vice-versa. Telefones 055 99112 0761 ou 65 99691 8457. Pintar é uma arte. A Companhia da Pintura oferece aos seus clientes qualidade e bom atendimento. Orçamentos para seu imóvel comercial ou residencial, com todo o equipamento de segurança necessário e exigido. Contate com seu Pedro pelo telefone 99934-0447. ME Comércio de Extintores de Stefano e Marcos Londro. Toda a linha de extintores veiculares, prediais e industriais. Dispõe ainda de toda a parte de combate a incêndios, além de laudos técnicos, PPCI, PSPCI e alvarás. ME Comércio de Extintores, Rua João Craude, bairro Lambari. Telefones 99188-8742 e 99113-5000. Fraga Brindes. Brindes da melhor qualidade, sempre buscando inovação. Atende Santo Ângelo e toda a região. Telefone 99921-2561. Estofaria do Jossi. Estofamento de móveis e de automóveis. Forração de puffs, cadeiras, cabeceiras, sofás, do tradicional ao sofisticado. Venda de sofás modelos antigos, chamados de clássicos ou relíquias. Atendimento com presteza, agilidade, segurança e transparência, com profissionais capacitados. Faça uma visita e peça um orçamento sem compromisso, com quem também tem experiência na forração em couro. Localizado no bairro Tiaraju, a Rua Henrique Kopf 434, fone 3333-5848 ou WhatsApp 99167-1397.